Coisa boa, mais uma vez, falando aos amigos, aqueles que nos acompanham no trabalho da Igreja Batista do Planalto. Nós ficamos aqui na rua Otávio Ferreira Machado, número 81, no Papicu, pertinho do Hospital Geral, próximo aqui também do Shopping Rio Mar. E hoje eu tenho um privilégio muito grande de apresentar para vocês, nossos seguidores, aqueles que nos acompanham no nosso canal, a Gabriela Alves Campelo. Ela é do time do Fortaleza, time feminino da categoria de base sub-17. Gabriela, quem é, na verdade, a Gabriela? A Gabriela é uma estudante, atleta cristã, que tem 17 anos, filha do Chacas e da Lana, que congregam na igreja, e é isso. Como é que acontece a sua relação igreja e campo? Você está na igreja, tem um comportamento, você está na igreja, você tem uma certa atitude, uma ação, e você está no campo de futebol, onde você exerce, mesmo na categoria de base, mas exerce como profissional a sua profissão de atleta, jogadora de futebol feminino. Como é que acontece essa relação da igreja e campo? Acho que a cada dia que se passa, eu acho que eu vou conseguindo melhorar mais em relação a isso, porque no começo eu acho que era um pouco difícil, por causa que quando a gente tá no local de trabalho e não é com pessoas cristãs, eu acho que, querendo ou não, eu sou humano, então a minha carne não é 100% forte, entendeu? E aí às vezes acaba assim, deslize ou outro pelo fato de o mundo do futebol, assim, o mundo do futebol é muito sujo e pro mundo cristão é mais ainda, porque tanto quanto as opiniões, as ações das pessoas que jogam dentro são, Rola aquele nome feio na hora do lance ruim, aquele gesto mais... Sim, isso, agressivo. As resenhas no vestiário, são diferentes. Aí, às vezes, as meninas reclamam que eu fico só sentada na minha, mas eu não consigo curtir isso porque não é de mim, entendeu? Não me convém, mas... Uma jogada da Gabriela, que é uma jogada, assim, agressiva para um atleta de um outro time, acontece, você mentalmente analisa, isso não é bom, isso não é de Deus, ou não acontece? Acontece muito, na verdade. Todo dia a gente tem luta, na verdade. E eu, tô começando a entender agora esse mundo, porque quando eu era lá do outro time, o treinador, ele era cristão. E aí ele me ajudava muito. Só que o meu treinador de hoje também é cristão. Só que como eu conhecia mais ele me ajudava muito. Já fui na igreja dele. E eu gostava muito da pessoa dele, ele me ajudava. E aí era mais fácil, por causa que ele era treinador e era cristão, e ele mostrava realmente que era cristão. E eu acho que isso ajudava muito a gente, porque nossa pré-eleção nunca era vai fazer isso. Era primeiro, sempre era uma história, de Abraão ou de Noé, qualquer história, só pra tranquilizar a gente. Eu acho que isso era muito bom, mas hoje em dia agora tá um pouco mais difícil. A questão de crescimento. Todo atleta que começa numa categoria de base, ele pensa em crescer. Você não quer ficar toda a vida na categoria de base, ou até mesmo você teria que parar de jogar, porque você vai passando de fase, vai crescendo, vai mudando. Hoje você está jogando no time do Fortaleza, você joga na categoria de base do sub-17, mas aí você vai crescer profissionalmente. Como é que você pensa hoje, assim, eu vou atingir uma determinada posição social, uma determinada posição econômica, uma determinada posição profissional que vai dar mais visibilidade a mim? Como é que você vê essa relação da visão de Deus nesse seu crescimento? Eu acho que se realmente for para acontecer é por causa dele. E se eu chegar num lugar mais alto, como o senhor disse, com mais dinheiro e questão de melhorar a minha vida. Sim. Eu acho que tudo só acontece por causa dele, então não tem por que eu chegar lá na frente e esquecer o que ele fez, sendo que no processo ele estava comigo. Sim. Inclusive Tiago, ele fala muito bem isso na sua carta, quando ele diz assim, se vocês dizem, nós vamos fazer um negócio, nós vamos chegar numa cidade e fazer uma transação negocial, mas aí Tiago diz assim,
vocês não deveriam dizer isso. Vocês deveriam dizer assim: se Deus quiser, nós vamos até aquela cidade. Se Deus quiser, nós vamos negociar. Então, sempre a gente tem que colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. Na vida estudantil, na vida profissional. Agora, tem que fazer a nossa parte, né? Não existe um atleta que consiga se ingrar no esporte e se colocar numa posição boa dentro de uma organização atlética se ela não treinar, né? Tem que ter o treinamento, disciplina. Como passar pelo processo, né? Tipo assim, chegar no processo sem passar pelo processo. Isso. Você só alcança, na verdade, uma posição e só vai conseguir um espaço se houver condicionamento físico, se houver, na verdade, a destreza e se houver também essa busca da perfeição, embora a gente tenha dificuldade de ver a ideia da perfeição, mas de ser, na verdade, aquilo que o técnico, o professor vai falando, porque tem muitas jogadas que são ensaiadas. Vocês já treinam isso nas categorias de base? Sim, sempre, desde sempre. Então tem que ter disciplina, e confiar que aquela tática é a tática que vai dar certo para aquele determinado time, porque até tem também táticas diferentes dependendo dos adversários, não é isso? Sim, é exatamente isso, que tipo, um time joga diferente, o outro joga de outro jeito. Então não tem como uma tática só dar certo para todos. Gabriela, o que é que você acha da Igreja Batista Planalto? Como você chegou aqui, quem você conhecia, como você está aqui? Está gostando da igreja? Sim, sinceramente eu me senti muito acolhida assim no primeiro dia que eu vim, todo mundo ali falando comigo, me perguntando o que eu era, tipo, qual era o meu nome, mas só que eu ouvi falar que meus pais já tinham falado de mim aqui. A gente já sabia que ia chegar aqui uma jogadora. No outro dia que eu vim, eu já me apresentei na igreja e não me arrependi. E tô gostando muito. Que legal. Então a Igreja Batista do Planalto é uma igreja boa que você acha que vale a pena estar aqui se congregando, desenvolvendo sua fé, buscando conhecimento da palavra de Deus, conhecimento bíblico. Então, convida os teus amigos, aqueles que você conhece, para vir participar com você, estar aqui com a gente. Tá bom? Tá bom. Obrigado aí por estar conosco. Deus te abençoe muito. Sucesso na vida profissional. Que você jogue muito e quando você estiver aí nos grandes campos, nos grandes times, não esqueça do seu pastor. Manda um convite para a gente assistir um jogo seu e torcer por ti, tá bom? Tá bom. Deus abençoe. E aí você faz o seguinte, me ajuda aí. Você se inscreve no nosso canal, você curte aí o nosso canal, os nossos programas, você compartilha e você também ativa o sininho, porque quando tiver coisa nova no nosso canal, você vai ser o primeiro a ser informado. Obrigado, fica na paz do Senhor.